boa tarde a todos. A gente vai dar início a mais uma edição do Colmeia, Colóquio Interinstitucional Modelos Estocásticos e Aplicações, e agora a gente está numa modalidade online, né? Então, o colóquio continua itinerante, cada vez uma instituição diferente organizando, mas do ponto de vista de localização geográfica, a gente agora está cada um num ponto, né? Não consegue concentrar por algum tempo ainda na mesma instituição como era a tradição. Se tratando de um colóquio interdisciplinar, os temas variam. Então, hoje, o colóquio é dedicado à temática econômica e a gente vai receber dois palestrantes, são pesquisadores muito competentes nessa área. A primeira palestra vai ser do professor José Heleno Faro, do INSPER. José Heleno, a gente agradece muito você ter aceito o convite e pediria só que no início da sua palestra você manifestasse que está de acordo com o que a gente está gravando. E agora é com você. O formato, você primeiro vai fazer a sua exposição e depois a gente vai ter um período de 20 minutos para perguntas. Mas como ele estava falando já antes da gente gravar, ele deixou a liberdade para, se alguém quiser fazer uma pergunta durante a exposição, está liberado. Então, por favor, professor José Heleno. Olá, Américo. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer em especial a você, a Maria Eulália e os demais organizadores do Colmeia. Bem bacana essa iniciativa com várias instituições. Então, agradeço a participação. Estou de acordo com a gravação, com a divulgação via YouTube e demais canais aí que vocês estiverem utilizando. Bom, muito obrigado. Falar um pouquinho... Eu vou apresentar um trabalho que ele se enquadra numa área que a gente chama de teoria da decisão, tá? E aí é uma área mais teórica. Eu não vou trazer aqui aplicações empíricas. É uma área em que a gente poderia dizer que tenta trabalhar de maneira axiomática como que se dão as decisões, no caso aqui, sob incerteza. Em economia, nós temos dois pontos nos modelos lá da microeconomia que são fundamentais. É o aspecto da incerteza e o aspecto do tempo. Então, como os agentes escolhem diante da incerteza? Então, imagine que você tem diferentes opções que estão sujeitos a choques aleatórios. Como se modela a preferência de um tomador de decisão? E um outro aspecto importante é como o indivíduo se comporta quando ele tem que fazer escolhas intertemporais. O que são escolhas intertemporais? Suponha que você tenha que abrir mão de uma determinada quantia de dinheiro hoje para consumir, e aí você fazer uma aplicação, fazer uma poupança para no futuro utilizar esse recurso. Então, o quanto você está disposto a abrir mão de consumo hoje por um consumo amanhã. E aí tem a ideia dos retornos, ok? Então, tem a dimensão da incerteza e do tempo. Aqui nessa apresentação, o ponto mais importante aí entre os modelos estocásticos é como se dá... Juliano, a gente não está vendo a apresentação, acho que... Tá. Eu só estou falando um blá, 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 eu já vou passar. E aí, tem uma área eu vou colocar aqui, vocês estão vendo a minha tela branca? Estamos sim. Tá? Então, só para fazer um cronograma, nós temos o que o pessoal chama de Subject Spect Utility, ou teoria da probabilidade subjetiva. Nós temos a teoria do pessoal que eles chamam de von Neumann e Morgenstern, em que nós temos probabilidades objetivas, tá? E aí, nessa teoria, você compara o que a gente chama de loterias, tá? Então, aqui você vai estar comparando, por exemplo, algo que te dá, por exemplo, 10 ou 0. Suponha que você está lançando uma moeda que, se sair cara, você tem 10, coroa, você tem 0. E aí suponha que você compara com uma coisa que não tem certeza. Por exemplo, algo que com certeza você recebe 5. Quem você prefere? Você prefere lançar uma moeda e ter 10 ou 0, com essas probabilidades, ou 5 com certeza? Lá, em economia,
um indivíduo, por exemplo, neutro ao risco, ele vai ser indiferente entre essas duas coisas. O indivíduo avesso ao risco, ele vai preferir 5, ele vai preferir 5 a essa loteria, porque a aversão ao risco, você vai olhar o valor esperado aqui, é 5, então você prefere ter 5 com certeza. E o indivíduo propenso ao risco, ele vai preferir a loteria do que ter os 5. Então, você tem na teoria das probabilidades objetivas. Mas, em economia, muitos modelos são baseados aí nessa abordagem do von Neumann e Morgenstern, em que eles fizeram uma axiomática em que você compara loterias, ou seja, você compara opções em que você não existe nenhuma discussão sobre as probabilidades. Só que, em economia, muitas vezes, os indivíduos, por exemplo, discordam sobre as probabilidades. Se a gente estiver discutindo, por exemplo, se você vai comprar dólar, comprar uma moeda, fazer uma operação de câmbio, dificilmente você vai ter alguém dizendo que a probabilidade do dólar subir daqui 1% daqui a um mês vai ser exatamente um determinado valor. Você pode trabalhar alguns modelos e tal, mas você pode ter diferentes especialistas associando diferentes probabilidades. Pense no caso da pandemia. Se você, como um policymaker, em economia a gente usa esse termo, você tem que escolher qual política, de fazer um lockdown completo, parcial, ou então não fazer lockdown, e aí você tem as trajetórias, né? Para cada política que você implementa, você teria lá uma trajetória, você teria os cenários ali, então você implementa ou não, e aí você vai ter uma consequência. Qual é a probabilidade de que um lockdown completo faça com que o número de mortes não ultrapasse um certo valor? É muito difícil a gente dizer que a probabilidade desse evento é análoga à probabilidade de lançar um dado ou uma moeda. Então, surge a teoria da probabilidade subjetiva. Em que um trabalho muito famoso é um livro do Savage, e depois tem um paper do Anscombe e Aumann, em 1963, em que eles conseguem fazer uma axiomática em que você tem uma preferência e, se nós pegarmos F e G, duas funções, lá com algumas requerimentos técnicos, então, S é o conjunto de cenários, X é o conjunto de consequências, então, para cada cenário, você vai ter lá um F de S e um G de S, e o Savage e o Anscombe e Aumann, em diferentes contextos, sobre hipóteses um pouco diferentes sobre a estrutura de S e a estrutura de X são as consequências, eles, no caso o Anscombe e Aumann, por exemplo, eles propuseram um conjunto, você tem preferências, então você quer comparar duas variáveis aleatórias. Então, você prefere F a G, se somente se a utilidade esperada gerada por F é maior ou igual que a utilidade esperada gerada por G, onde aqui nessa área a gente costuma usar essa notação para composta. Então, isso aqui é simplesmente o de F de S, tá? Então, para cada cenário, você vai ter um F de S e você calcula a utilidade de se receber esse F de S. E aí, então, você tem a teoria do Anscombe e Aumann. Quais são? Tem um conjunto de axiomas que garantem que... Então, o que representa a preferência aqui? Você vai ter uma utilidade sobre as consequências, sobre esse X aqui, e aí a gente tem um conjunto de... Você tem uma medida de probabilidade sobre uma sigma-álgebra, onde essa sigma-álgebra está de subconjuntos de S, tá? E você tem uma medida de probabilidade aqui, e você calcula. Então, grande parte dos modelos em economia utilizam essa abordagem da utilidade esperada. Eu prefiro F a G, quando a utilidade esperada gerada por F é maior ou igual que a utilidade esperada gerada por G. E o que é importante aqui, um ponto importante, é que essa probabilidade aqui ela é subjetiva. Então, os agentes, eles podem discordar, e grande parte
por exemplo, no mercado financeiro, o fato dos agentes discordarem sobre as probabilidades é o que motiva uma série de trocas no mercado financeiro. Então, se tem um evento em que indivíduos discordam sobre as probabilidades, isso acaba aumentando o número de trocas. Por quê? Quem acredita que a probabilidade é relativamente baixa vai estar disposto a vender algo condicionado aos cenários com probabilidade baixa. Um outro indivíduo que associa uma probabilidade maior, ele vai estar disposto a comprar. Então, a grande sacada do Savage, do Anscombe Alma, é quais são as características comportamentais na preferência. Então, a gente denota por F o conjunto aqui de todas essas funções. Então, a gente pega uma relação de preferência sobre o produto cartesiano de F por F, e aí a gente diz que F é tão bom quanto G quando isso ocorre. E aí você tem uma série... A diferença do von Neumann-Morgenstern para o Anscombe Alma é que nesse primeiro modelo aqui, não tem espaço para os agentes terem probabilidades diferentes, porque a probabilidade faz parte do primitivo do modelo. Você tem aqui, eu não vou entrar em detalhes, você vai ter uma relação binária sobre medidas de probabilidade. Aqui você vai ter relação binária sobre variáveis aleatórias, e o máximo que a gente coloca aqui é que você tem simplesmente um espaço mensurável, tá? Eu não tenho... E é como se cada indivíduo pudesse ter um espaço de probabilidade diferente. Então, a probabilidade que vai aparecer, ela pode mudar de indivíduo para indivíduo, tá? E aí, existe uma literatura que tenta enfraquecer isso aqui, muito em função do que eles chamam de paradoxo de Ellsberg, tá? Que eu vou falar um pouquinho na apresentação depois com mais cuidado com respeito ao paper, mas o que esse paradoxo diz é, muitas vezes você tem informação distinta entre os agentes, você tem uma informação que ela não leva você a ter uma única medida de probabilidade. Aí você poderia dizer, então o indivíduo pode ter uma probabilidade subjetiva. O famoso exemplo do Ellsberg, deixa eu colocar aqui, vale a pena falar rapidamente do paradoxo de Ellsberg? Acho que vale, né? Ok? Sim. Tá? Então, no paradoxo de Ellsberg é o seguinte, eu tenho uma urna, você tem uma urna, no slide eu até vou falar uma versão um pouquinho diferente, em termos do intervalo de probabilidades, mas imagine que eu tenho uma urna com 90 bolas, tá? Com 90 bolas. Então, elas podem ser... Suponha que elas podem ser... Eu vou colocar aqui, elas podem ser vermelhas, eu vou usar no inglês, porque no slide elas podem ser vermelhas. Ela pode ser azul. Ou ela pode ser, vou dizer, verde, tá? E aí, suponha que a informação que você tem é que nós temos 30 e a quantidade, o número de bolas brancas, ele está entre 0 e 60, obviamente aqui, vamos pensar aqui nos naturais, tá? E o número de bolas verdes vai estar também entre 0 e 60, tá? Ou seja, pode ser que você tenha aqui toda... Então, você tem uma urna com 90 bolas. Você sabe que 30 são vermelhas e as demais podem ser azuis ou verdes, mas você não tem nenhuma informação sobre a proporção delas, tá? E aí, suponha que você vire para um indivíduo e faça o seguinte, olha, eu vou retirar uma bola aleatoriamente, ela pode ser dessas cores aqui, né? E aí, vamos dizer que eu tenho uma variável... Então, esses aqui são os cenários. E aí, eu vou escrever FR para algo que me pague 10, 0 e 0. Então, se sair bola vermelha, você tem 10 unidades monetárias. 10 reais, ou coloca 10 mil reais, enfim. Coloque FB para 0, 10 e 0. E aí, a gente pensa também, vou chamar aqui de FRG, algo que pague 10, 0 e 10. E FB
G é algo que paga 0, 10 e 10. Primeiro, a gente pensa numa comparação. Você compara esses dois e compara esses dois aqui, tá? Elsber propôs esse experimento, entre aspas, e já houve várias experimentações de laboratório com muitas variações em cima disso, tá? De modo geral, os indivíduos... Então, se alguém quiser responder, espero que esteja claro aqui. Então, eu tiro uma bola ao acaso, se ela for vermelha, suponha que você tem que comparar FR versus FB. Você pode ser indiferente, você pode preferir apostar na vermelha ou apostar na azul. De modo geral, como temos a questão do tempo, eu vou colocar o que de modo geral o pessoal acha. De modo geral, os indivíduos preferem apostar na vermelha do que apostar na azul, e o fato da probabilidade não ser, as informações não te darem a probabilidade, isso em economia é conhecido como escolha sobre ambiguidade, tá? É quando não é o contexto faz com que o indivíduo faça escolhas que, como a gente vai ver, não é compatível com a teoria da probabilidade subjetiva. Por quê? Muitos indivíduos preferem apostar em vermelha do que apostar na azul. Por outro lado, se você comparar esses outros dois aqui, note, aqui você sabe que tem... O raciocínio aqui você sabe que tem 30 bolas vermelhas, aqui as bolas brancas podem ter... Todas as demais podem ser azuis, todas as demais podem ser verdes. Se você é um indivíduo avesso à ambiguidade, significa que você prefere apostar onde você conhece, tem um conhecimento da distribuição, ou um conhecimento mais preciso da distribuição de probabilidade, do que num contexto que você não tem um conhecimento preciso da distribuição de probabilidade. Então, em economia, com essa ideia do Elsber, você tem a noção de risco, quando a probabilidade é objetiva, você tem a ideia da probabilidade subjetiva, que é uma ideia de incerteza subjetiva, que vai além das loterias, das moedas, da roleta de cassino, etc. E você tem a ideia da ambiguidade, que é uma espécie de generalização da incerteza subjetiva. Porque aqui você sabe que você sabe o número de vermelhas e não sabe o número de azuis. Por outro lado, quando você olha, se você tem que comparar o FRG e o FBG, aqui você sabe qual é a probabilidade desse evento aqui, olha. Esse evento aqui, BG, você sabe que a probabilidade é 2/3. Você pode não saber qual a probabilidade de azul e a probabilidade de vermelha, mas você sabe que são, quando você somar os dois, vão ter 60 bolas. Então, agora, por outro lado, qual é a probabilidade do evento RG, né? R vermelha ou verde? Pode ser 1/3, pode ser igual a 1, pode ser 100%, pode ser 1/3, tá bom? Então, nesse segundo aqui, o que acontece de modo geral é isso aqui. E aí, se você pegar essa ordenação aqui, não é difícil mostrar que, se você tentar achar uma medida de probabilidade, porque aí você vai dizer assim, qual é a utilidade de receber 10? A única coisa que a gente tem que supor é que a utilidade de 10 é maior que a utilidade de 0, e sem perda de genialidade, você pode supor que a utilidade de 0 é 0 na representação. E aí, quando você calcula a utilidade esperada, e aí, se você supõe que existe uma medida de probabilidade aqui, então você teria, por exemplo, 1/3, alfa, e 2/3 menos alfa. Se você calcular a utilidade esperada, de modo que isso ocorra, você vai ter que o alfa vai ter que ser maior do que... o alfa vai ter que ser maior que 1/3. Já esse outro aqui vai implicar que o alfa é menor que 1/3. Então, você chega numa contradição. Então, você jamais conseguiria representar essa escolha, o que nos experimentos mostra que uma parcela significativa dos indivíduos escolhem de acordo com esse ranking aqui,
E aí, então, essa teoria desenvolvida pelo Savage, pelo Oscar Bialma, não consegue racionalizar essa escolha, tá? E aí, tem uma série de modelos que vêm para tentar racionalizar ou explicar o que se passa aqui. Nós temos uma ideia que a preferência pode ser incompleta, por exemplo, alguns indivíduos aqui podem não conseguir comparar. Ou os indivíduos têm medidas, tem uma teoria, que é a teoria da integral de Choquet, que é uma medida não aditiva, que consegue racionalizar. E você tem também o que a gente chama de Maximin Spect Utility. E aí vem toda uma teoria se desenvolvendo a partir disso. E dois modelos importantes que surgiram é o modelo do Bewley, tá? 2002, mas o working paper saiu muito tempo, saiu em 1986, ficou no Collins Foundation, mas só foi publicado em 2002, porque o Bewley não queria fazer as revisões, mas é um trabalho de muito impacto, muito citado, onde existe, agora, ao invés do indivíduo ter uma prior, ele tem um conjunto de priors, então você tem uma utilidade e um conjunto de priors, e no modelo do Bewley, você tem que F é tão bom quanto G, vou colocar aqui no modelo do Bewley, se somente se a utilidade esperada é maior para toda P em C. Então, esse é um modelo em que, se você olhar a axiomática dele, do Ascombi-Alma, a única coisa que ele joga fora é o que a gente chama de axioma de completude. Porque se esse C tem várias priors, para algum F e G, pode ser que você não consiga comparar. Porque para uma prior você pode ter uma desigualdade estrita num sentido, para uma outra prior você pode ter uma desigualdade num outro sentido. E temos também o modelo do Gilboa e Schmeidler, 1989, que é conhecido como Maximin Expected Utility, onde F é tão bom quanto G nesse modelo do Gilboa e Schmeidler, se somente se o mínimo da utilidade esperada, quando você calcula com F, é maior ou igual que o mínimo com G, tá? E aí vem uma série de... você tem uma série de modelos que deixam de lado a abordagem tradicional do Ascombi-Alma, do Savage, da teoria da utilidade esperada, para ou utilizar a abordagem das preferências incompletas ou a abordagem do Gilboa e Schmeidler. Depois eu vou falar um pouquinho dos axiomas, mas em termos de axiomas da teoria da utilidade esperada, o Bewley, ele descarta... o nome Maximin vem do seguinte, aqui, então, aqui a gente tem um funcional de utilidade, o de F, igual a o mínimo com P pertencente a C da utilidade esperada. Essa aqui é o meu funcional de utilidade. Então, dado uma variável aleatória F, eu calculo dessa forma. Então, quando você cai num problema lá tradicional de maximização, você vai estar lá, maximizar a utilidade. Então, você vai maximizar esse mínimo aqui. Então, normalmente você vai ter o F pertencente a algum conjunto aqui, que a gente poderia pensar que é um conjunto que define a restrição do problema. Então, Então, note que esse problema aqui tem até você cai num funcional que não é diferenciável, né? De modo geral, né? Então, quando você olha para se você tiver dois cenários, normalmente o que acontece aqui é você tem uma não diferenciabilidade na diagonal. Vai ter algo assim, tá? Então, aqui vai ter uma quinazinha aqui, tá? Quando você pegar com dois cenários, você calcular uma curva de nível, ela vai ter um aspecto desse tipo aqui, ok? Bem, e aí você tem toda uma literatura que se desenvolveu
a partir dessa abordagem. E aqui eu vou falar um pouquinho dessa ideia do dynamic, da racionalidade objetiva e subjetiva e o problema de consistência dinâmica. Você tem o modelo do Bewley e o modelo do Gibbon-Schmeidler, que eram vistos como modelos complementares. Esse artigo de 2010 aqui, que saiu na Econométrica, escrito por esses 4 aqui, 2 israelenses e 2 italianos, eles juntaram isso numa nova proposta de racionalidade, que vai além da ideia tradicional em economia de que a racionalidade ela é modelada a partir da abordagem do Anscombe-Alma. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui, tentando fazer um certo blá-blá, tá? E falar da contribuição. Matematicamente, a contribuição é relativamente simples, tá? Então, deixa eu fazer aqui o apanhado do que nós pensamos. Uma interpretação desse modelo do Bewley é que uma possível interpretação para a ambiguidade, que aparece em alguns artigos, é que por que a gente tem um conjunto de priors? Suponha que você tenha um board ou um conjunto de especialistas com diferentes especialidades. De modo geral, se você for perguntar alguma coisa para os especialistas sobre as probabilidades dos cenários, dadas informações distintas, é natural pensar que eles podem associar diferentes probabilidades a diferentes cenários. Então, a ideia é que a preferência do Bewley, esse conjunto de priors aqui, poderia ser o seguinte, eles surgem, por exemplo, você tem pouco dado, você tem, os dados são relativamente pobres, não são tão confiáveis, e aí você quer usar uma versão paramétrica, e o que você diz assim, olha, eu tenho um conjunto de distribuições que são compatíveis com os dados. Isso é uma possível historinha que você pode contar. Então, eu tenho diferentes especialistas que têm diferentes bases de informacionais e eles formam priors diferentes. Se você prefere F a G no modelo do Bewley, é como se, não importa a prior, você tem um que a gente chama de uma regra de unanimidade. E aí, nesse paper aqui, essa racionalidade objetiva é exatamente capturada pela preferência Bewley, tá? E aí, o problema é que ela é incompleta. E no fim do dia, eventualmente, você tem que tomar uma decisão onde você não tem unanimidade. E aí, eles fizeram uma axiomática em que você tem uma relação de preferência que é completa, que é incompleta, que pode ser incompleta, e ela captura a racionalidade objetiva. Note que, se o C tiver uma única distribuição, você voltou no caso do Savage e do Anscombe-Alma. Agora, se você quer... Aí você tem uma ideia de tomar o completamento da preferência. Então, eu tenho uma relação binária que é incompleta, e eu quero completar essa relação binária. Um caminho de completar essa relação binária é com o Gibbon-Schmeidler. E eles usam o que a gente chama de default certainty, que é, para essa relação binária, eu tiver uma variável aleatória contra uma função constante, se eu não souber comparar algo que varia nos cenários com algo que não depende dos cenários, nessa relação, no completamento, eu vou preferir a função constante, tá? Ou seja, eu prefiro a coisa certa ao incerto do ponto de vista subjetivo. E isso é num certo sentido, um princípio precacionário, tá? E aí, então, aqui só para motivar, isso aqui é uma possível aplicação do modelo, tá? Não é a axiomática, porque normalmente você tem lá um conjunto de preferências, aí você tem o indivíduo satisfaz um conjunto de axiomas se a preferência é representada por. A gente pensa que é as if. Então, considere, por exemplo, um grupo de expert, tem que tomar a decisão em 2 políticas, que eles vão chamar de FG. É só um blá, 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 tá? Pense num conjunto de epistemologistas orientando um primeiro-ministro que deve tomar uma decisão sobre como, no início ali do coronavírus, se você vai fazer lockdown ou se você vai acreditar na imunidade de rebanho. E aí, assuma que cada especialista, ele é um cara que se comporta lá na teoria do Savage, do Anscombe-Alma, e ele tem uma prior. E aí você tem 2 expert. Aí o expert 1 tem uma distribuição P1
sobre os cenários, e aí o vírus pode ser severo, pode ser inócuo ou médio. Então, você vai preferir F a G, se somente se aqui é para denotar a utilidade esperada, eu não estou usando o operador integral, o operador esperança, e aí, suponha que C é o conjunto de todas as probabilidades, tá? E aí, então, a gente cai no Bewley, que é a regra da unanimidade. Então, se todo mundo concorda que F é melhor que G, ou fracamente F, a gente tem aqui o Bewley, tá? Então, essa é a parte da racionalidade objetiva no modelo. Por outro lado, às vezes você não vai conseguir comparar. Note que, se um expert não concorda, é como se ele tivesse poder de veto. É suficiente que um ranqueie o G acima de F para quebrar a unanimidade. E aí, se você também quebra, se para o F é estritamente melhor que o G, para outro o G é estritamente melhor que o F, você não vai comparar segundo essa regra. Nessa situação, então, assim, esses modelos são muito aplicados nesse contexto, em que você tem um contexto de novidade, você não tem dados suficientes, e os indivíduos, de modo geral, eles podem discordar sobre as probabilidades. Muitas vezes, aí tem até um documento da ONU, em que vários acordos internacionais, eles tentam usar o que a gente chama de princípio precaucionário. Óbvio que, do ponto de vista formal, é muito difícil você definir isso, mas, lendo esses textos, a gente pode pensar no princípio precaucionário como uma política que você sempre vai tomar a decisão baseado no expert ou na opinião mais pessimista, tá? E aí, esse paper que eu falei aqui, do Guiboa, Maccheroni, Marinati, David Schmeidler, eles ofereceram uma fundamentação axiomática que suporta esse Maximin Spectral Utility do Guiboa e Schmeidler como uma forma de completar essa regra de unanimidade, tá? Tem outros artigos que enfraquecem isso. Então, a gente tem o que a gente chama de default to certainty. Ele favorece, se você não tiver unanimidade entre duas coisas, em que uma depende dos cenários e a outra não depende dos cenários, é uma função constante, você vai preferir a função constante a função a variável aleatória que tem valores diferentes sobre diferentes cenários, tá? E aí, formalmente, você tem, nessa abordagem que a gente chama do GMMS, você tem o indivíduo, na verdade, ele tem duas relações de preferência, um lado é a racionalidade objetiva. E aí, você tem as decisões, eu vou chamar dessa preferência aqui com asterisco, então F é tão bom quanto G, se para toda P vale essa desigualdade. E na racionalidade subjetiva, então, intuitivamente é o seguinte, quando eu declaro que F é tão bom quanto G, nenhum expert vai poder provar que eu estou errado, o tomador de decisão. Então, essa é a ideia de racionalidade objetiva. Então, por mais que haja uma margem para não especificar uma única prior, não importa, eu consigo cobrir toda a margem. F é tão bom quanto G. Por outro lado, na racionalidade subjetiva, por mais que eu não consiga convencer a todos que eu estou tomando a decisão correta do ponto de vista das priors, ninguém vai conseguir convencer que eu estou enganado. Essa é a intuição desse modelo. Então, racionalidade objetiva. Então, quando eu tenho FG em que vale isso, é como se você tivesse uma decisão que está fortemente baseada nas evidências. Agora, se não existem evidências suficientes para eu declarar que F é tão bom quanto G, do ponto de vista subjetivo, o princípio precaucionário leva ao modelo Maximin Spectral Utility. E o teorema deles é o seguinte: você pega uma preferência Bewley, em que eu tenho uma U e uma C, tá? Você tem o seguinte, o que a gente assume sobre as preferências, tá? Aqui eu não vou usar a preferência subjetiva, perdão, a preferência objetiva é representada com esse asterisco, a subjetiva, que é o completamento dessa, é com esse hashtag aqui. Então, os axiomas são o seguinte, ambas são reflexivas, transitivas, tá? Então,
F é comparável com F, F, G e H. Se eu prefiro F a G, G a H, então eu vou preferir F a H. Essa aqui é um requerimento de continuidade, tá? É um requerimento técnico. C-completeness nós temos aqui no framework, só deixa eu... A gente está comparando F, que é uma função de S, em X, tá? Por abuso de notação, quando eu pegar um X aqui, eu vou pensar em X também como uma função constante, tá? É como se eu tivesse lá, imagina que eu tenho essa função aqui, 3. Então, por abuso de notação, eu vou denotar 3 para a função de R em R, que eu tenho 3 na imagem, tá? Então, eu posso, quando eu escrevo assim, F é tão bom quanto X, eu estou dizendo F é tão bom quanto a função constante, que me dá sempre o valor X, tá? Esse conjunto, uma hipótese que a gente vai ver é que esse conjunto aqui é um subconjunto convexo de um espaço vetorial, tá? Um espaço topológico vetorial, eu tenho um subconjunto convexo, então eu posso falar em combinações convexas. Então, nos axiomas, aqui, olha, pegue todos os lambdas, tais que essa combinação convexa é tão bom quanto H. Isso vai ser um conjunto fechado em 0, 1. E pegue todos os lambdas, tais que o H é tão bom quanto essa combinação convexa. Ambos são fechados em 0, 1. C-completeness diz o seguinte: por mais que eu possa não saber comparar duas variáveis aleatórias, se eu comparar duas funções constantes, eu vou saber. Ou seja, a incompletude pode vir só em função da incerteza. Então, aqui, na preferência objetiva, a gente supõe isso. Completeness é que o completamento, né? Então, eu estou pensando que a relação que vai capturar a racionalidade subjetiva é completa. A relação que captura racionalidade objetiva satisfaz o axioma de independência. O que é o axioma de independência? Pegue F, G e H e alfa. Se eu acho F tão bom quanto G, isso é if only if, se somente se, quando eu faço uma combinação convexa de F com H, com o mesmo alfa, aqui eu faço G com H, eles se mantêm. No paradoxo de Ellsberg, esse axioma não é satisfeito, tá? Esse dá para mostrar que esse axioma é furado. Bom, e aí, então tem aqui essas propriedades sobre as preferências, e a gente também tem que botar como se relacionam a relação que captura a racionalidade objetiva e a racionalidade subjetiva. Primeiro, essa vai ser um completamento dessa. Então, se F é tão bom quanto G na minha racionalidade objetiva, a minha racionalidade subjetiva vai ter que concordar com isso. E vem o default certainty, que isso sim é o que captura o que a gente pode chamar de princípio precacionário. Pegue F e pegue X. X aqui pode ser visto como uma função constante, como eu disse. Se não é verdade que F é tão bom quanto X na minha preferência objetiva, então, na minha preferência subjetiva, eu vou preferir estritamente X a F. Quando eu tenho uma relação assim, que é reflexiva, a gente diz que F é estritamente melhor que G, se somente se você tem que F é tão bom quanto G e não vale que G é tão bom quanto F. Indiferença quando valer essa e G for tão bom quanto F, tá? Então, aqui, a gente tem o default certainty dizendo o seguinte: do ponto de vista objetivo, F não é tão bom quanto X. Possivelmente porque eu não posso comparar. Se X for melhor do que F, então o primeiro já vai implicar nessa preferência. Então, se não é verdade que F é tão bom quanto X, ou seja, uma coisa incerta não é objetivamente melhor que uma coisa certa, subjetivamente eu vou preferir este aqui, tá bom? E aí, então, a gente chega no teorema. Então, se eu tenho essa relação que captura minha racionalidade objetiva e essa subjetiva, a gente vai ter que ela é uma maximin representada por esse conjunto. E aí, esse é o completamento da preferência, tá? Bem,
O problema todo, então, se a gente volta no Ellsberg, suponha que eu tenho a urna aqui contendo 90 bolas, 30 vermelhas e 30 verdes, e aí eu digo agora que o número de bolas azuis, e elas está entre 15 e 45. Então, a gente vai ter esse conjunto de priors aqui. Qual é o problema? Então, eu queria falar um pouco da área, tá? Porque acho que se eu fosse direto no resultado seria complicado de entender. Então, você tem aqui esse exemplo, e a gente olha aqui, ó, 10, 0, 10, 0, 10 e 10. Do ponto de vista objetivo, eles não são comparáveis, porque, por exemplo, aqui você pode pegar os pontos extremais aqui desse conjunto de probabilidades, pegando P igual a 1/6 e P igual a meio, né? E aí, para um deles, você vai ter que o F, a utilidade esperada é maior, para o outro ela é menor. Então, F e G não são comparáveis segundo a regra da unanimidade. E se a gente aplicar o princípio precaucionário que leva a Maximin Spect Utility, você vai ver que o F dá uma utilidade esperada menor do que a G. Então, G é estritamente melhor que F. Então, esse é um modelo proposto por eles. Qual é o problema desse modelo? Esse modelo pode levar ao que a gente chama de falta de consistência dinâmica. O que é falta de consistência dinâmica? Você declara hoje algo, e amanhã, não importa, aí você tem uma partição que você vai ter uma revelação parcial da incerteza. Você se arrepende. Então, quando a gente introduz um período intermediário de resolução da incerteza, a gente pode violar a consistência dinâmica. Ou seja, escolhas que são feitas hoje, ao longo da árvore, lá na frente, você, não importa o evento que ocorra, você quer alterar a sua decisão. Então, o que a gente faz? A gente propõe um refinamento desse modelo. Por quê? A ideia no modelo é que racionalidade objetiva, você convence qualquer um. Na subjetiva, você não consegue ser convencido de que você está errado. O problema é que quando você introduz um período parcial de revelação da incerteza, a gente pode violar a consistência dinâmica, tá? Então, a gente propõe 2 axiomas, o ex ante, ex post e coherence. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de reassessment, uma reavaliação da racionalidade objetiva e obter um novo conjunto de priors, que a gente chama de um retagular set, que contém o conjunto original, e aí sim você vai satisfazer a consistência dinâmica. Então, aqui, o framework que você tem, esse é o conjunto de estados da natureza, você tem uma sigma álgebra sigma. Como eu falei, F são as funções de S em X, e dado um evento, essa notação aqui é importante, tá, pessoal? F e G denota uma função, pega 2 funções mensuráveis, em E você vai ter o F, no complementar você vai ter o G. Então, a gente introduz aqui uma partição dos cenários, E1 até EN, e a gente supõe que o indivíduo está nesse modelo da racionalidade objetiva e subjetiva, e que, para toda probabilidade em C, e para todo evento, todas as probabilidades são... O P de EI é positivo para todas as probabilidades nesse conjunto. E a gente denota de CE o que é chamado na literatura de full Bayesian updating. Ou seja, você calcula a revisão bayesiana de todas as priors no conjunto original, tá bom? A regra da unanimidade, então, diz isso. Essa é a racionalidade objetiva e essa é a racionalidade subjetiva. Consistência dinâmica é isso aqui, ó. Então, agora, suponha que, você tem uma preferência original, e aí você tem uma partição, ok? E aí, em cada elemento da partição, você vai ter uma nova preferência. Depois de aprender o evento, você tem uma nova preferência. Então, a gente coloca uma condição entre a preferência incondicional e as preferências condicionais. Então, dado um elemento da partição, a consistência dinâmica ocorre quando, para toda FG, F é tão bom quanto G em E, se somente se eu pegar o ato que me dá F em E, G no complementar, isso é tão bom quanto G. É possível mostrar que isso aqui, sob certas condições, é equivalente ao seguinte, que aí é mais transparência, que a gente chama de
dynamic consistency. Dynamic consistency se você acha que, se você considera isso tão bom quanto isso para todo o I, então isso vai ter que implicar que na preferência incondicional, o F é tão bom quanto G. Tá bom? Então, a maneira como a gente escreveu lá pode ser reescrito dessa maneira. Então, independente da partição, do elemento da partição que ocorrer, se você prefere F a G em todos, isso aqui vai acontecer. Então, o que é uma violação de consistência dinâmica? É quando, por exemplo, você prefere F a G aqui e em todo evento você vai preferir o contrário. Então, aqui, o que acontece? Se a gente vai no paradoxo de Ellsberg, agora colocando aqui esses limites de 15 e 45 no número de bolas azuis ou verdes, você tem esse conjunto de priors, e supõe agora que a gente coloca um período intermediário de resolução da incerteza. O que vai acontecer é que, quando você calcula o full Bayesian update, então agora, olha, rapidinho aqui para eu já apresentar o teorema. Então agora você tem que a bola, você vai aprender ou este evento, ou este evento, ou você vai aprender que ela é verde ou não, tá? Então, você coloca essa partição aqui. Se você calcular o full Bayesian update, obviamente, e lembre, aqui, ó, a gente está com essas funções aqui. Você tem R, blue e green, 10, 0, 10 é a F, e G só voltar aqui, é 0, 10 e 10. 0, 10 e 10. Então, você vai aprender alguma coisa e vai falar assim, olha, tá aqui. Então, no paradoxo de Ellsberg, a gente viu que se a gente usar o Maximin Spectral Utility, a gente tem que o G é estritamente melhor que o F, tá? Por outro lado, quando a gente introduz e você usa essa abordagem aqui do Maximin Spectral Utility, quando você... Então, eles vão ser indiferentes aqui. Agora, o lance todo é aqui, ó. O que vai acontecer na preferência condicional a bola não é verde, tá? Aqui, F e G não são comparáveis do ponto de vista objetivo, e quando a gente usa o princípio precaucionário, você vai preferir F a G. Então, F vai ser estritamente melhor que G. E os dois são indiferentes em G, porque eles dão a mesma coisa aqui, né? Olha, eles pagam, no green, ó, eles pagam a mesma coisa. Então, você vai ter que, condicional a bola não ser verde, você vai preferir isso. E aí, o que consistência dinâmica vai implicar? Consistência dinâmica vai implicar que F é tão bom quanto G, mas a gente já viu que G é estritamente melhor que F. Ou seja, quando a gente usa o princípio precaucionário, você pode cair em um arrependimento. E é fácil também você construir outras funções em que você vai ter eventos em que, no período inicial, você prefere F a G, e condicionado a cada elemento da partição, você vai preferir G a F. Então, é uma violação de consistência dinâmica. O que a gente faz, rapidamente aqui? A gente define uma outra relação, que é chamada do reassessment, que ela vai ser 2 estrelas, tá? E aí a gente supõe que ambas são Bewley, com conjuntos de priors diferentes, e elas são representadas por... Eu tenho 2 Bewleys, e a gente coloca o seguinte, deixa eu ir mais rápido aqui, eu estou vendo que meu tempo acabou, desculpem. Essa aqui é um reassessment se ela for mais incompleta, ok? Ou seja, se F é tão bom quanto G na nova preferência objetiva, a original concorda, e aí a gente coloca duas condições, que é o ex ante coherence, que diz o seguinte:
O x e x' é algo que te dá x em e e x' no complementar. Então, é uma função que assume só dois valores. Então, o exempt coherência diz o seguinte: se na minha preferência original y é tão bom quanto isso, na minha nova preferência isso é mantido. Se isso acontece na minha preferência original, na nova isso é mantido. E o expose coherence é f é tão bom quanto g, implica que na preferência original, condicional, na minha nova preferência condicional, isso vai ter que acontecer. Isso vão ser condições minimais, porque a falta de consistência dinâmica não ocorreria com esses tipos de funções aqui, tá? E aí a gente diz que essa nova relação é uma reavaliação coerente precacionária se ela for se ela satisfizer essas duas condições e for a preferência mais incompleta. Por que tem que ser a mais incompleta? Porque eu posso achar uma nova preferência que é mais incompleta que a original, mas satisfaz essas condições e ainda gera no completamento satisfazendo por maximin, gerar inconsistências. E aí, o que a gente prova é, a preferência é essa reavaliação precacionária coerente, somente se vale essa fórmula aqui. Então, você tem agora uma nova preferência, onde você tem que levar em conta as priors, as condicionais, tá? Eu não vou comentar aqui. Então, o que acontece? Agora, é como se você adicionasse novas priors. Então, quando você vai comparar, agora você tem que pegar n mais uma probabilidades, você calcula a utilidade esperada de f condicional a cada elemento da partição, e depois faz a combinação convexa com alguma prior em C. Então, por isso que a gente pega n mais uma, tá? Então, você tem n elementos na partição, e aí, ao invés de fazer a regra de unanimidade do Bewley, você faz uma regra de unanimidade mais forte, tá? E, na literatura, já existe um conceito que é de... O que é um conjunto retangular? Dado um conjunto de priors, o retangular rule dele é fazer todas essas combinações aqui. Então, você disse que o conjunto é retangular quando o C for igual ao retangular rule, ou seja, o retangular Hall, desculpa. Então, é envoltória retangular. Esse nome retangular pode até, geometricamente, não ser o mais apropriado, tá? Mas já estava na literatura. Porque o Epstein-Schneider, em 2003, mostrou que o modelo Maximin, ele satisfaz consistência dinâmica somente se o conjunto é retangular, tá? E aí, então, a gente tem que... A reavaliação precacionária vai satisfazer isso e você vai tomar o retangular Hall, ou a envoltória retangular. Tá? E aí, quando você faz o completamento, seguindo esse paper aqui, a gente chega numa maximin que vai satisfazer consistência dinâmica. Tá? E aí, aqui um exemplo, deixa eu só colocar a figura. Então, lá no exemplo, você tinha originalmente esse conjunto de priors, e aí, você vai cair em falta de consistência dinâmica. Então, o indivíduo é avesso à ambiguidade, mas ele quer tomar uma decisão que ele não vai se arrepender. A aversão à ambiguidade dele, quando você tem um período parcial de resolução da incerteza, e ele não quer tomar decisões que ele tenha um arrependimento, aqui, esse conjuntinho aqui vai ser exatamente o que a gente chama de envoltória retangular. Então, originalmente, ele toma decisão com base nessas priors, e aí ele faz uma reavaliação, e ele acaba tendo um conjunto maior de priors. E aí, você foge do problema da falta de consistência dinâmica. Então, qual é o problema? Você tem já um resultado que dava a condição necessária e suficiente para o Maximin Spect Utility satisfazer consistência dinâmica, que o conjunto tem que ser retangular, nesse sentido aqui, tá? Mas não tem porquê, inicialmente, no primitivo do modelo, o conjunto ser retangular com respeito a uma partição. Note que se a gente mudar a partição,
Um conjunto pode ser retangular com respeito a uma partição, mas ele não vai ser, em geral, retangular com respeito a outra partição. E aí, com isso, o que a gente propõe no Epstein e Schneider, eles simplesmente dizem, o Maximin Spectrum Utility, ele satisfaz consistência dinâmica somente se o conjunto é retangular. Mas não tem por que, em princípio, o conjunto ser retangular. Em várias aplicações em finanças, em macroeconomia, eles já assumem isso. Então, num certo sentido, esse trabalho aqui pode ser visto tomando como ponto, o modelo de racionalidade objetiva e subjetiva que eu comentei aqui, desse modelo aqui, e dado que, de modo geral, o conjunto não vai ser retangular com respeito a uma dada partição, tá? Então, dado um conjunto de priors, de modo geral, você sempre vai achar uma partição que ele não é retangular, o procedimento você tem que olhar, a gente propõe, no caso da racionalidade objetiva, um processo que é dado por essa preferência que a gente comentou aqui, em que essa regra de unanimidade, em que F é tão bom quanto G, se somente se a combinação convexa, todas as combinações convexas das utilidades esperadas condicionais, se houver essa dominância aqui, nesse sentido, tá? Pessoal, peço desculpa, eu vejo que eu ultrapassei o tempo, mas eu acho que valeria a pena falar um pouco da literatura antes de falar da contribuição do artigo. Obrigado, José Heleno. Obrigado. Nós estamos abertos para perguntas agora. Muito obrigada. Primeiro, antes de tudo, muitíssimo obrigada, Heleno, por essa belíssima palestra. Eu não entendi ali a questão da partição. Ela está fixada ou você tem que fazer uma... Então, no modelo, essa parte foi corrida que eu vi que o tempo estava passando, o ponto é assim, inicialmente você tem um modelo que é de um período, não tem um período parcial. Mas muitas vezes no modelo a partição vem dada. Então, dá para estender esse resultado, por exemplo, um horizonte finito, com uma dada filtração, ou até horizonte infinito. A gente quis no paper destacar só um período intermediário, para deixar bem claro o problema. Porque no modelo original deles, a ideia era, eu tenho um modelo em que eu não consigo ter uma única prior, eu tenho as decisões que eu vou chamar de objetivamente racionais, e as que são subjetivamente racionais, eu estou usando um critério que é o precacionário. Eu sempre vou olhar das priors compatíveis com a informação que eu tenho, aqui me leva a pior utilidade esperada para F, a pior utilidade esperada para G, e toma a decisão. O problema fixada uma partição, de modo geral, eu vou ter essa violação de consistência dinâmica. Mas, sim, você tem um primitivo e aí você introduz essa partição como por exemplo, você quer tomar uma decisão de política sobre por exemplo, e você tem diferentes priors, e você sabe que antes de tomar o conhecimento do cenário, lá no final, você vai conhecer aos poucos. Por exemplo, se a bola é informada, no exemplo ali com a urna, que é relativamente artificial, mas se a bola é vermelha ou não. Aí você pode pensar em vários casos, como, por exemplo, digamos que você vai implementar uma política de combate a uma pandemia, e primeiro você vai descobrir, você vai aprendendo se o vírus, ele é extremamente grave ou não, e etc. Então, e aí, o problema é que quando você usa essa abordagem, em vários exemplos, você cai no problema de falta de consistência dinâmica. E a ideia aqui não sei se ficou claro aqui, você tem inicialmente uma preferência em que você usa a unanimidade nas priors incondicionais, e aqui você, num certo sentido, você está agregando. E aí você chega nesse conceito aqui de envoltória retangular. No fundo, o grande problema, tecnicamente, o grande problema da falta de consistência dinâmica
A gente sabe que aquele operador que associa cada prior à sua revisão bayesiana, você pode ter, obviamente, uma prior condicional que ela é imagem de diferentes priors incondicionais. Uhum. O problema é que, dado um conjunto de priors, pode ser que quando você olha a imagem inversa, olhe todas as priors incondicionais, tais que a condicional é uma dada PE. Pode ser que uma delas não esteja no conjunto C. Então, quando você faz aquele quando você pega o argmax daquele mínimo, e quando você vai para condicional, pode ser que tenha o problema de consistência dinâmica vem exatamente disso. Então, tecnicamente, a gente aumenta o conjunto de priors até atingir o menor conjunto retangular que contém o original. Eu falei um pouco rápido, a nossa contribuição, porque em micro você tem essa abordagem de quais são as propriedades na preferência que vão levar a esse conjunto. O que a gente tentou identificar nesse artigo do ponto de vista dessa preferência aqui, qual é a relação entre essas duas preferências que fazem com que eu tenha a preferência um asterisco e 2 asteriscos. Então, aqui no desenho, só para ilustrar, primeiro, a preferência original usa uma regra de unanimidade nesse conjunto de probabilidades, e a 2 asteriscos vai usar uma regra de unanimidade todas essas probabilidades. Obviamente, essa preferência com o conjunto amarelo, ela vai ser mais incompleta. Quando você olha o completamento maximin da preferência com um conjunto de priors dado por essa linha em vermelho, você tem violações da consistência dinâmica. Quando você olhar o completamento com base nesse conjunto amarelinho de priors, você não vai ter mais violação da consistência dinâmica. E mais ainda, esse é o menor conjunto que contém esse, que faz com que não tenhamos mais violação da consistência dinâmica. Ah, tá. Muito obrigado. Tá, agora ficou... Era a questão do completamento também que tinha mesmo. Tá, é porque assim, você tem essa ideia do completamento. Quando você faz o completamento com o princípio precacionário, até uma grande crítica, por exemplo, esse modelo Maximin Spectral Utility, parte da literatura utiliza ele, mas parte da literatura, por quê? Quando você tem violação de consistência dinâmica, todas aquelas técnicas de programação dinâmica, você joga fora. Você não tem equação de Bellman, você não tem um princípio não tem Euler, não tem mais nada, entendeu? E aí o Epstein e Schneider, lá em 2013, eles viram que o Maximin Spectral Utility satisfaz consistência dinâmica somente se o conjunto é retangular. Mas, já de cara, você impor que o conjunto de priors é compatível com a partição de modo que ela seja retangular, é uma hipótese muito forte. Então, a nossa contribuição é como que, dado um conjunto arbitrário, a gente, a partir dele, chega com um axioma sobre a preferência nesse menor conjunto retangular que contém o original. Obrigada, hein? Nada. Nós temos tempo para mais perguntas. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? O professor José Heleno? Tem uma Obrigado, pergunta, André. Um conteúdo... Tem uma pergunta aqui no chat, eu posso ler? Ok. O André colocou: o professor tem alguma recomendação de livro que já aborde o modelo GMMS, ou pelo menos o Breuil ou Maximin Spectral Utility? Na página do design... você está vendo a minha tela aqui, tá, né? Sim, está aparecendo. Opa, aqui. Na página dele, ele tem um livro... as palestras dele são muito boas, olha, eu recomendo vocês entrarem no YouTube. Ele tem palestras excelentes. E na página, ele tem esse livro aqui, ó. Perdão. Esse livro aqui é excelente, tá? Esse aqui, ó. Theory of Decision Under Uncertainty. Isaac Boa. É muito bom esse livro. E aí, sim, lá tem
uma discussão bem interessante sobre esses modelos e sobre até um ponto de vista um pouco filosófico, que é essa coisa da racionalidade em economia, né? Você tem lá, o princípio, em geral, é que racionalidade é só o modelo do Savage, é expect utility, mas vem aí esses experimentos de laboratórios, e tem vários modelos que tentam dar conta do paradoxo de Ellsberg, tá? Não é só o Maximin expect utility. Tem um outro que você tem uma prior sobre prior, aí você tem uma integral dupla. Só que, entre as duas integrais, você tem uma função φ. Se essa função φ ela for afim, ou linear, em particular linear, você volta no expect utility, em que você vai pegar uma prior que é o baricentro lá das priors. Agora, se você tiver uma φ entre as duas integrais, tipo, pensa no paradoxo de Ellsberg, suponha que primeiro você vai sortear uma distribuição, né? Você faz em 2 estágios. Se você usar uma integral dupla, você cai no paradoxo de novo. E aí, uma das resoluções que eles chamam de smooth model, eles chamam de smooth porque no Maximin você tem um problema de diferenciabilidade. No smooth model você vai ter duas integrais. Você vai ter uma integral, aí vai ter uma φ de uma outra integral. Então, você vai ter uma prior sobre prior. Então, você calcula a utilidade esperada, e aí calcula o φ dessa utilidade esperada. E aí multiplica pela probabilidade daquela prior ser a verdadeira. Então, você tem outros modelos também que tentam, que resolvem o paradoxo de Ellsberg com respostas alternativas. Mas, por exemplo, nesse smooth model, aí depois vieram outros artigos sobre outros paradoxos. Então, assim, mas aquele Tversky, que é um psicólogo que também é economista, que fez várias contribuições, ele brinca que dê um modelo para ele que ele vai achar um experimento para refutar o modelo. Pessoal, a gente tem que fazer uma pausa agora, porque já está quase na hora da outra palestra. Vamos agradecer ao professor José Heleno mais uma vez. Obrigado, pessoal. Um prazer. Muito obrigado.